funciona a operação dos edifícios mais exclusivos de Balneário Camboriú? Será que existe um manual de gestão dos grandes edifícios de Balneário Camboriú? Hoje o nosso convidado especial é o Ricardo Espíndola, que é gestor condominial há mais de 18 anos e está aqui para contar para a gente como que está sendo essa gestão dos grandes edifícios de Balneário Camboriú. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Espero poder contribuir com as informações sobre o mercado de condomínio, principalmente os edifícios mais exclusivos aqui de Balneário Camboriú. Falar em exclusividade, a gente quer agradecer realmente porque a gente sabe como a tua agenda é apertada e faz tempo que eu estou vendo o teu trabalho e a gente vê realmente um diferencial nesse trabalho e principalmente em relação à equipe. Sim. Gostaria de explorar um pouco mais como está sendo esse teu trabalho, por onde que começa a ter essa equipe com tanta sinergia? Então, Miriam, por se tratar de empreendimentos que demandam muitas facilidades para os condôminos, nós precisamos entender que não dá para olhar para todos os funcionários com um único olhar. A gente precisa formar células. Então, tem a célula da portaria com treinamento específico para que ele possa complementar o dia a dia do condômino, assim como também a equipe da limpeza, a equipe de manutenção e a administração como um todo. Essas células, elas têm aí um papel fundamental na qualidade de vida dos condôminos. E ela é pensada de forma antecipada a atuação de cada uma delas no dia a dia, né? A portaria, por exemplo, ela tem uma realidade de constância ali com os condôminos, então nós já temos pensado para os porteiros sempre, são parte da equipe de brigadistas de incêndio, fazem reciclagem de primeiros socorros, por exemplo, a cada 6 meses. Há pouco tempo aconteceu da governanta no condomínio se machucar e ter um corte profundo no pulso, lá no condomínio disponível, na portaria inclusive, o kit de primeiros socorros foi utilizado, lá também disponível, se fosse o caso e fosse pôr em prática, tem um equipamento de emergência para engasgamento, para criança, adulto, enfim, isso é um utensílio de grande importância, como também tem uma máquina de transporte, tem colete cervical, tem outros mais Tudo itens. Na prática, né? Tudo na prática. A gente vê nos vídeos ali o pessoal realmente colocando a mão na massa e faz toda a diferença, né? Faz principalmente para os condôminos, seus convidados, em uma situação de festa, em uma situação até mesmo do dia a dia ali no condomínio, se machucarem, poderem contar com a portaria. Se sentem seguros, né? Exatamente, pessoas bem capacitadas. Nós temos muitos idosos, às vezes, nos edifícios também, né? No nosso público a gente tem uma diversificação muito grande, né? A gente tem, principalmente nos fins de semana, muitos visitantes. Então a gente atende bastante pessoas com idade também, né? E eles saberem que não só a portaria, mas outros mais colaboradores, por exemplo, no Edifício Faro são 10 brigadistas formados pelo condomínio e atuantes, né? Como foi o caso ali com a governanta que se machucou e teve o pronto atendimento. E muito mais do que isso, eles têm um manual de operação da portaria. É uma portaria que lida com mais de 150 câmeras, lida com também uma média aí de 90 interfones, 4 áreas de acesso no condomínio que precisa estar monitorado 24 horas. Então, a interação da portaria ela é bem intensa. E eles sentem orgulho, né? A gente vê assim, o orgulho deles mostrando, falando que fazem parte dessa equipe. A nossa equipe, eles sabem que eles são diferentes. Né? Eles, não só pela nossa compensação financeira, que de fato ela é diferente do mercado, mas principalmente pela qualificação que a gente traz para o currículo deles. Por exemplo, na área da limpeza, né? Nós temos ali profissionais que elas são moldadas dentro do condomínio, porque eu não posso deixar uma faxineira à vontade com os vícios de faxineira num condomínio onde você tem diversas superfícies com revestimentos em madeira, em pedra natural, em travertino, porcelanato. A própria estação de trabalho, que a gente chama os carrinhos, eles são numerados, eles são etiquetados, você tem uma rota de trabalho, aquela estação só pode percorrer aquela rota porque ela está equipada com os produtos de limpeza daquela rota. E naquela rota, as colaboradoras de limpeza têm o tempo que elas podem ficar em cada ambiente, já fechando um ciclo de trabalho, nos permitindo validar a qualidade desses trabalhos e a responsabilidade dos trabalhos que ali
houveram, né? Então, no passado, a gente já se deparou com a situação de, infelizmente, descuido, uma operação de limpeza do piso e acabar passando o mesmo produto no tapete. Um tapete de 58 mil reais, tendo que ser enviado a São Paulo para recuperar, que custou 4.465 reais. Então, assim, um pequeno detalhe, né? Empreendimentos de porte, assim, com grandes áreas de lazer, com muita diversificação de revestimento de piso, por exemplo, facilmente um ano, não bem cuidado, passa de 100 mil déficit de manutenção, de descuido ali, né? Não de manutenção, melhor falando, o déficit de cuidado. Usou o produto errado, manchou, aí vai gerar uma manutenção corretiva, que muitas vezes é a troca até mesmo da peça. Da peça toda, né? É uma fortuna. E uma fortuna. E a gente também vê nesses edifícios de alto padrão que até, assim, às vezes é uma área que é de piscina, que é aquecida e se, dependendo do produto que usar naquele vidro, vai enxergar tudo que está acontecendo ali no ambiente, né? Tudo. Muda o cuidado, tudo. Ele é constante, E as pessoas são bem exigentes também, né? Sim, já sabem, né? Sim. Tudo. Para ter uma ideia, as faxineiras, que a gente costuma dizer que elas são especialistas em limpeza, porque a gente forma elas como especialistas de limpeza, elas têm NR35, que é para trabalhar em altura. Imagina todo o pé direito, é enorme, de toda a área comum de convivência, né? Elas têm também NR6, que é para gestão de IPIs, e esse acompanhamento é feito por nós da administração para que elas também se sintam valorizadas e saibam que elas são diferentes, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho aí, porque uma das situações que a gente pode explorar nessa entrevista, eu quero falar também sobre uma normativa nova, né, sobre a NBR 17170. Certo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas antes, aproveitando esse gancho em relação a esses treinamentos todos com a equipe, você faz uma previsão, dentro uma previsão orçamentária que a equipe já vai passar por treinamentos. Exatamente. Há um grande desafio na gestão do condomínio, e que precisa ser encarado dessa forma, ao meu ver, né? Ou talvez não é feita da melhor forma. O mercado precisa tratar a gestão patrimonial de uma forma muito mais exclusiva em relação da gestão social. Quando a gente fala de gestão patrimonial, a gente precisa mostrar para os condôminos, que afinal de contas somos nós, os conhecedores das boas práticas, né? Então, cabe a nós mostrar para os condôminos os cuidados que todo empreendimento precisa, os ciclos de manutenção, as empresas diferentes que estarão associadas a essas práticas e, principalmente, desenvolver expertise na casa, com seu grupo, ou serviços gerais, dependendo também até mesmo o zelador, dependendo do tipo de manutenção, ele mesmo pode fazer, desenvolver as práticas para que eles possam estar gerindo essas atividades. Hoje, eu divulguei lá no grupo dos moradores, a gente realizou 1.108 atividades, desde 1 de janeiro até dia 8 de julho, 1.108 atividades. Também apresentei para eles 1.112 atividades que tem por fazer até 31 de dezembro. Qual que é o tamanho do prédio, só para a gente ilustrar quantos andares? Prédio, ele é um prédio muito exclusivo, então ele não é um prédio tão grande quanto os outros. De altura? Exato, altura, mas ele tem uma área de lazer exuberante, são 70 unidades, 21 colaboradores e funciona 24 horas o empreendimento. Tem uma piscina, que eu acho que é a piscina mais encantadora da Atlântica. Na verdade, 25 se não for o mais metros, bonito edifício da Avenida Atlântica também, né? Tem um embasamento todo diferenciado ali, a área das garagens. É de uma consultora de renome, uma consultora que ela se destaca muito no mercado. Lançando produtos inovadores, né? Exatamente. Bem, se a gente for falar de tudo que a consultora traz para o empreendimento e que torna ele tão exclusivo, é até assunto para um outro vídeo aí para a gente trazer, mas com certeza a gente vai querer, né? Já deixem os comentários aí para a gente, para o Ricardo voltar e contar aí o que tem de tão especial no edifício. E assim, porque a equipe também tem que estar preparada para essas tecnologias. Sim, como o condomínio é operacionalizado 24 horas por dia, o condomínio tem o prazer, a satisfação de não ter que ser incomodado, né? Usando lá o lounge numa festa, ou até mesmo com o devido cuidado no salão de festa, ele madruga, ele vira madrugada, o que é difícil em Balneário acontecer. Sim, normalmente, 11 horas já se pede alguns cuidados, meia-noite já se pede para desligar, acabar, né, ali com o evento, 1 hora acabou tudo, né? E a gente tem a satisfação de oferecer todas as áreas para os condôminos 24 horas e tem uso para isso, tá? E está preparado para isso, preparado. Né? Deve ter nanotecnologia ali, deve ter um monte de coisa envolvida nessa construção para ela realmente oferecer um desempenho. E o desempenho
é parte dessa norma 17170, né, que é a norma. É importantíssimo falar sobre isso, porque o que acontece? O empreendimento como o Faras, ele é um empreendimento com 3 anos indo para o seu 4º ano. Tá? Então, a relação com a consultora é muito boa, é uma relação constante de consulta de atividades e também pelo nosso engajamento. Imagina, agora há pouco, somando o que foi feito e o que ainda será feito quanto controle de manutenção, são mais de 2.200 atividades. É bem difícil você ouvir isso em um outro empreendimento aí na nossa região. Mas, de qualquer modo, é a relação que essa consultora busca sempre, né? Ela busca grandes apoios para poder enaltecer a marca e os seus clientes que inclusive confiam no ajuda empreendimento. muito, né? O teu trabalho, as manutenções ajudam a desenvolver os projetos com mais qualidade, os próximos, inclusive. Já vi alguma situação ali que pode melhorar no próximo. O uso de tecnologia da construtora é realmente um diferencial. A gente Sim. vê ali que eles fazem, já tem construtora imitando atrás, porque vai trazendo, estando na frente, né? Falando dos 18 anos que eu tenho de mercado, eu te diria de forma bem genérica, né? Não a essa consultora, mas de forma genérica ao mercado. Existe uma limitação muito grande na entrega dos empreendimentos, da sua idealização, em relação à operação. A operação ela é muito ignorada num projeto como um todo, e aí quando a gente vai operacionalizar, encontra muitas dificuldades, né? Coisas simples se tornam difíceis. Vou dar um pequeno exemplo, né? Uma área muito grande, você é obrigado a ter próximo à área de sofás um móvel discreto para poder guardar as capas. E nem sempre é pensado, mas por que não faz depois? Porque o paisagismo toma conta, outros mais itens tomam conta do espaço, e você tem que deslocar um funcionário por uma distância muito grande. Você tem uma perda de rendimento no dia todo com muitas coisas bobas como essa, sabe? Entendi. Sem falar na falta de tomada e falta de pontos de água e por aí vai. São N situações, tá? E hoje tem um lugar específico para essa... Eu quero saber um pouquinho sobre a tal numa oficina que tem lá dentro. Sim. A gente instituiu no condomínio uma oficina, né? Acho que deve ser um dos únicos condomínios vertical com uma oficina própria. É uma visão muito do americano, né? Que quer trabalhar com a manutenção preditiva. A gente está começando e está sempre falando sobre esse assunto, porque como reduz os custos quando a manutenção ela é feita, que nem você comentou, né? Até significante. Contando um pouco pra gente que diariamente ou que semanalmente tem situações ali que acontecem, por exemplo, das portas de incêndio. Quero que você comente um pouquinho também sobre isso. Hoje, por exemplo, ao chegar no condomínio, está com a equipe recuperando uma porta corta-fogo, que ela sofreu um esbarrão, amassou, enfim, passaram massa, estavam lixando, tem uma mirca, um equipamento que, se for ver no mercado, passa de R$4.000. E nós temos lá para poder lixar uma parte de piso epóxi, precisar recuperar. Então, nós temos colaboradores devidamente capacitados. Semana retrasada ou antepassada, a gente fez uma parceria com um representante da Tintas Anjo, veio 5 dias no condomínio, fez um treinamento e agora faz um pós-consultoria. Então, capacitou nossos colaboradores para uma pintura em epóxi, uma pintura em metal com uma porta corta-fogo, uma pintura marmoreada, que ela é mais trabalhosa. Impermeabilização, algumas vezes, né? Para chegar um pouquinho mais ali no mais tijolo, específicas, para conseguir né, fazer uma manutenção mais rápida, digamos. Que é muito ignorado, né? Até por ditos profissionais do mercado, tratar os micro-organismos para poder fazer a repintura de um espaço ou até mesmo de uma parede, que é o que a gente está aqui falando, né? Essas manutenções que podem ser feitas pelos zeladores. Então a gente tem uma oficina que dá esse suporte. A gente hoje está recuperando uma porta corta-fogo para posicionar ela no L1, que é o acesso de área de festa do condomínio, que normalmente é uma porta que sofre muitos impactos, porque ele passa utensílios das festas, né? Então, você ter estrutura própria para poder manter o condomínio sempre em melhores condições, vou dizer para vocês que é algo muito gratificante e também é algo inusitado, né? Até te convido para conhecer. A gente tem uma estrutura lá muito legal. Muito bacana legal. Mesmo, a gente olhando de fora ali, conhecendo a história também de toda aquela região, de lembrar antes como era o restaurante, né, ali. E a localização é fantástica na Barra Sul, em Balneário, está num conjunto de edifícios ali que
Ficou muito bacana. Bem imponentes. Bem imponentes. Parabéns para vocês todos ali. E conta um pouquinho também, Ricardo, sobre os desafios, assim. Porque a gente imagina, teve uma trajetória, né? Sim, sim. E não tem síndico. Você trabalha como o gestor, não só desse edifício, mas de vários edifícios da própria construtora. Mas como que é um pouquinho, assim, para conseguir chegar em estar num grande edifício como esse? 18 anos. Comecei lá atrás, em condomínios Minha Casa Minha Vida. Nem tinha esses prédios tão altos em Balneário? Não tinha. Tinha, era 40 andares, que já era algo bem impressionante, né? Enfim, mas é uma história chão de fábrica, né? Passando por diferentes tipos de empreendimentos. Tive passagem por um tempo, uma outra construtora também, de grande nome aqui na cidade. Tive muita oportunidade de aprender sobre plano de manutenção e ali executar nos principais empreendimentos mais altos aí da América esses planos, um grande desafio. Claro que nem tudo é flores, Sim. Porque inspira responsabilidade, você precisa estar muito bem cercado de argumentos técnicos e com isso você precisa contar com pessoas habilitadas à sua volta, né? Então, esses 8 anos eu pude me reunir com muitas pessoas que fazem a história da nossa região, né? Algumas delas colaboraram com a Lei 2805, a Lei do Município de Balneário Camboriú de 2008. A gente tem uma lei municipal de manutenção. Lei fantástica que trouxe um alento aí para a região, porque a gente acaba vendo em cidades mais antigas que sofre muito com a falta de retrofit, sofre muito até com a própria segurança dos seus moradores. E aqui é obrigatório. E aqui já vai, daqui a pouco, virar 2 décadas que é obrigatório. Isso é magnífico. Então, nós estamos na frente de muitas questões, né? Isso te faz, às vezes, eu vou dizer assim, peitar, no caso como gestor, algumas situações que não tem jeito, tem que ser executado dessa forma, porque às vezes a gente sente um pouco de insegurança, assim, a gente ouve também os prestadores de serviço falar, mas será que os síndicos estão inseguros, algumas situações que acontecem? Também, assim, é muita mudança de norma, né, a própria, essa normativa que veio a somar aqui em Balneário Camboriú tem a ver também com a 2805, que é a lei municipal, né, mas você tem que estar em constante treinamento também. Sim, nesse longo período de 18 anos, conheci muitas pessoas incríveis e que hoje, com toda essa bagagem, a gente pode se posicionar com mais tranquilidade, né? Se posicionar com personalidade. A gente viu umas dicas ótimas ali. Só para passar para o pessoal, a gente estava falando numa palestra sobre se pode passar o hipoclorito na fachada para lavar o prédio, não pode, que em Balneário não pode, mas aí que recurso vai usar? E aí o Ricardo falou assim, passa no rolo, né, algumas situações, porque daí não pode, espirra nas pessoas que estão passando. Só a maneira que está errada, né? E de fato é isso, toda essa bagagem ela traz posições claras para poder lidar com as pessoas. Não é fácil, porque nem sempre o condômino, um ou outro, compreende o porquê daquela razão, né? E com o seu olhar, com a sua experiência, acredita que a posição dele é a melhor para todos, né? E como nós se apresentamos como entendidos do assunto ou mais próximo disso, a gente sabe onde que vai terminar determinada decisão. Então a gente sempre age com muita personalidade, sempre usa essa experiência, conta muitas situações como se deu no passado, ou até mesmo há pouco tempo. Essas informações de forma tão generalizada, elas ajudam os condôminos a entender melhor também a responsabilidade que eles têm com o patrimônio deles, né? Que eu acho que é o maior desafio, responsabilidade patrimonial. E esses vídeos que você faz, por exemplo, com a equipe, com o treinamento, você encaminha para os moradores? Sim, a gente compartilha com frequência, é muito legal. O feedback ocorre particularmente, né? E é gratificante, porque, como eu já falei, eu acho que umas 2 vezes, ter começado lá em empreendimentos de menor padrão e hoje está atendendo um público de série A, é muito gratificante. E deve ter moradores agora daqui que querem te levar para outra cidade, né? Eu tive uma situação há pouco tempo que um dos proprietários pediu uma consultoria num outro prédio, a gente acabou passando algumas referências. Um outro há pouco tempo também perguntou se poderia atender. Você faz implantação também para outras construtoras? Então, é um trabalho bem exclusivo, porque cada empreendimento ele traça, né, dificuldades que são muito reais ao seu público.
mas quando é formado o condomínio que você vai entender a cultura que ali vai ficar definida, né? Os condomínios, mesmo de excelente padrão, onde tem a presença maior de investidor, é mais difícil de estabelecer uma cultura de trabalho. Ela está mais pautada em resultado financeiro, que na verdade é um disfarce para, em poucos anos, ser um prejuízo de gestão patrimonial. Sim. E então se encontra muita dificuldade nessas possibilidades de entrega de empreendimento. Agora, quando se entrega um empreendimento que, de fato, a maioria vai ficar com o imóvel, quer seja para residir ou até mesmo veranear, já há uma possibilidade melhor de você explicar, apresentar toda a responsabilidade que eles têm agora com esse patrimônio. Mesmo que entendam, mas por que fazer essa manutenção tão antecipada? Não, porque esse é o ciclo dela em decorrência desse manual, em decorrência do fabricante, ou em decorrência dessa norma. Então, todo o tempo a gente está instruindo os condôminos sobre essas responsabilidades, está instruindo os porteiros, os zeladores, a equipe de limpeza, dos cuidados que eles têm que ter com o que eles interagem. É extensivo. O condomínio ele demanda muita atenção, tá? Não só por ele funcionar 24 horas, não só por conta da operação, mas pela necessidade do morador, da obra, do apartamento dele e todo o lastro de atenção que isso traz. O condomínio, ele é um guarda-chuva de situações, sabe? E todo dia é uma coisa nova, né? Todo dia é uma situação nova, com certeza. Ricardo, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, estar aqui na Condocaso. A gente está na Condocaso, a casa inteligente de Balneário Camboriú, que tem mais de 100 soluções para casas, condomínios e até cidades inteligentes. E nada melhor do que estar com uma pessoa assim que tem tanta experiência, principalmente na parte de gestão, te parabenizar. E a gente quer conhecer o Faros, a gente quer, né, levar as pessoas que não estão em Balneário Camboriú para conhecer também e que se inspiram, né, no seu trabalho. Obrigado. Se quiser deixar uma dica para os síndicos e gestores, né, ou que às vezes é síndico, e como que funciona o trabalho de gestor, é sempre muito bom para a gente evoluir toda a cadeia, né? O trabalho de gestor é definir uma cultura de presença de ações no condomínio. A do síndico, ele tem toda a responsabilidade da gestão. Então, são funções um pouco diferentes, né? A alternância de síndico é mais comum, a de gestor é mais rara de acontecer, porque ele seria o mantedor da cultura que está estabelecida na gestão daquele empreendimento. É um mercado muito difícil de lidar, mas também muito prazeroso, aonde eu pude alcançar, atender empreendimentos como o Copenhague, que é um dos empreendimentos que mais me fascina, assim como também o Faros, o Aqua. Eu só tenho a agradecer, porque é uma honra servir empresários tão brilhantes quanto esse, poder servir as famílias deles, levar a eles um momento especial, tanto quanto eles têm em casa, mas também eles têm nas áreas comuns do condomínio. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns. E vocês deixem um like pra gente, escrevam nos comentários. A revista do Condomiting também já está sendo distribuída e a gente tem muitas novidades aí para vocês. Até mais!